E aí galera, aqui mais um vídeo, terceiro vídeo. Aqui a voz já tá começando a dar umas falhadas, mas beleza, vamos nessa. Vamos terminar esse jogo aí. Aqui está de volta. No último a gente fez a peça, a cobrinha lá, a minhoquinha. A gente fez ela descer e ser desenhada no tabuleiro. Mas quando ela chegava no fundo, ela morria. Aliás, o jogo terminava, dava um erro, dava uma exceção dizendo que a gente estava tentando colocar alguma coisa num vetor que não cabia. Isso está certo, porque a gente estava fazendo com que a peça continuasse descendo mesmo depois que ela chegasse no limite do tabuleiro. Então vamos fazer aqui primeiro para o jogo não acabar quando isso acontece. Então vamos colocar aqui dentro da função desce na classe peça, vamos colocar se, vamos lá, self.y mais 1 for maior do que o tamanho da tela, ou seja, se o quadradinho, se o y, aliás, y mais 1 não, porque o y tem o tamanho ainda da peça, né? Vamos colocar isso fora do for, vamos fazer de um jeito um pouquinho diferente. Vamos dizer assim, se o y em que ele está, self y, aliás, o y para onde ele vai, mais 1, for maior do que o q, aliás, mais 1, que é o tamanho próximo, e vou colocar também a altura, né? Porque eu estou pegando esse primeiro quadradinho aqui, eu preciso verificar todos, ele não pode descer mais do que isso. Deixa eu pensar se tem alguma peça que pode fazer isso. Tem uma peça que pode fazer isso. Então vamos verificar quadradinho por quadradinho. Acho que é melhor. Desculpa, vou retornar à primeira ideia. Vamos lá. Se o meu self.grade i j ele for... Ok, vamos fazer assim, ó. Se a pecinha que eu tenho, que vai estar na posição self.grade e j, na verdade eu vou verificar se é 0 ou 1, porque é o mesmo problema, mesma questão da linha de cima aqui, na linha 29. Se ele for 0 e descer, passar do limite, não tem problema, porque ele está 0. Entretanto, se for 1, aí já complica um pouco. Então vamos fazer desse jeito. Se for isso, vezes y, o tamanho de y, mais a distância em que ele está, né? É o y mais o i, linha, coluna, mais o i, que é a linha. Ou seja, o y onde ele está, a posição aqui, mais o i, que é a posição onde ele está. Isso aqui for maior do que a altura, então eu retorno 0 e não atualizo. Vamos ver se deu certo? Se a minha lógica deu certo. Aqui está. Pá! Deu erro. Em que parte que deu erro? Vamos caçar. Linha 29. Linha 29. Grade, self. Eu estou tentando verificar aqui se tem. Só que quando eu tento verificar esse self y mais 1, eu já verifiquei fora. Isso não pode. Então, na verdade, o que tem que acontecer, essas duas linhas aqui, elas têm que vir elas têm que vir aqui. Deixa eu ver se deu certo. Então ele verifica se está fora, se não tiver ele verifica se pode descer e aí ele faz as atualizações. Mas faltou alguma coisa aqui, ó. Eu comi não, eu tirei a indentação
dessa parte aqui. Vamos ver. Girou aqui. Ainda não. Ele ainda está fazendo alguma coisa fora do que deve fazer. Então, vamos ver... Então, aqui eu verifico se é maior do que a altura. Na verdade, eu já estou fazendo... tá. Então, self y mais 1. Porque, na verdade, tem que verificar a próxima posição. Se a próxima posição for maior do que a altura, aí já não dá para fazer. Então, eu vou rodar aqui. Já não travou. Ele desceu uma vez a mais do que deveria. Vamos ver se a gente corrige isso. Ele demora para aparecer porque essa tela aqui está aparecendo na minha segunda tela. Então, por isso que está demorando para aparecer. Mas vamos corrigir esse problema aqui. Tá, se for mais 1... Então, vamos fazer assim, ó. Se for maior ou igual à altura, ele não vai descer. Então, ele já não vai poder descer em um anterior. Vamos ver se vai dar certo. Está descendo. Opa! Parou. Era bem isso que a gente queria, né? A gente queria que ele ficasse parado aqui embaixo. Beleza, mas aí não criou nenhuma peça. O que acontece? Então vamos lá, vamos começar. Vamos fazer com que essa peça aqui deixe de ser o objeto. Eu adicione essas posições aqui dentro do grid. E aí eu crio uma outra peça aqui em cima. Vamos lá? Desse já está implementado. Vamos lá implementar então mais duas funções. Esse aqui, direita e esquerda, é bem semelhante ao desce, só que para a direita e para a esquerda. Então vou até copiar esse código aqui, ó. Y. Vou colar na cara dura. Copy e paste. Só que aqui o que a gente vai verificar é se ele não vai para o x maior ou o x menor. Então aqui, a minha grade, self x mais 1. Se ele for maior do que a minha largura, então significa que ele está saindo para o lado. Então retorna 0. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Então vou copiar, colar aqui. Se, na verdade, direita está certo. E aí eu vou verificar se ele não vai bater em nenhum objeto aqui para a direita. Se tiver alguma peça aqui do lado, se ele for tentar ir para a direita, ele vai bater. Então eu vou verificar se aqui na grade, no x mais 1, ele vai ter alguma coisa diferente de 0. Se ele tiver, ele retorna 0. Significa que tem alguma peça. Se não, eu simplesmente atualizo o x da minha peça. Deixa eu ver se eu verifiquei tudo. A princípio parece que está certo. Vamos lá, vamos copiar isso aqui e colocar copy e paste aqui na esquerda. Vou tirar esse comentário aqui e subir um pouco. Então é a mesma coisa, só que agora o meu x ele vai ser menos 1. E ele tem que ser, e se ele for menor do que 0, aliás, menor ou igual. Menor ou igual? Não, menor. Menor do que 0. Se a próxima posição for menor do que 0, então significa que deu algum problema, deu algum pau. Retorna 0. Se não, do contrário, verifica se tem algum elemento aqui para a esquerda dele. Se não tem nada, tá tranquilo de mover. Então, beleza, move. Vamos fazer as funções que fazem com que a gente dê o bind nas teclas. Vamos vir aqui no
no game aqui, no bind. Então vamos dar o move para a esquerda. Ele será self.p esquerda. É isso? Sim, é isso aí. Então a gente vai fazer a peça tentar ir para a esquerda. Ah, e uma coisa importante aqui, ó. Aqui na direita e na esquerda a gente está comparando com a tela. Só que a gente não passou a tela como parâmetro. Então precisa que a tela esteja como parâmetro por aqui. Então vou adicionar a tela aqui. Nos dois, né? E aí quando eu for passar aqui eu passo T. O self T. A tela. Então eu vou... Opa, ponto vírgula não. Então eu vou tentar mover para a esquerda. E a direita, a mesma coisa. Self.p. Minha pecinha direita. Mova para a direita. Self.t. E aí eu vou dar o bind. Que será... bind. Opa. Então eu vou dar um bind no quê? Na tecla direita. Espero que seja assim a sintaxe. E eu vou colocar o self.move direita. Self.window.bind. Vou dar um bind na esquerda, left. Self.move esquerda. Opa, ponto e vírgula. O que estou fazendo aqui? Salva. Tá? Ainda falta a função gira, mas esquerda e direita, teoricamente, está certo. O que vai acontecer agora? No jeito que eu programei até agora, ele no run aqui, ele vai atualizar o canvas a cada 150 milésimos, acredito eu. Então, a cada 150 milésimos, ele vai descer. Se eu apertar para o lado, ele só vai atualizar o canvas depois que passar esse tempo. E eu quero que ele atualize um pouco mais rápido, ele mova para os lados um pouco mais rápido. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma contagem de tempo. E essa contagem de tempo vai somando. E aí, quando dá, sei lá, por exemplo, eu começo com 0. E aí eu vou colocando uma contagem de tempo. Quando der 5, eu movo a peça para baixo. E isso vai ser a atualização. Então eu vou criar aqui um tempo time igual a 0. E eu digo que toda vez que ele descer, aliás, se o time for igual a 5, então eu vou descer, vou até tirar isso aqui daqui, vou colar, e vou descer. Do contrário, meu tempo vai dar mais igual a 1. Eu vou somar 1 no tempo. E aqui, quando ele desce, o meu time fica igual a 0. Vamos ver como que isso funciona? Vou deixar 150 por enquanto. Ele vai ficar um pouco mais lerdo. Onde está funcionando? Opa, tá faltando aqui, ó. Na linha 84 está faltando um evento. Linha 84, vamos lá, 84, está faltando um evento. Que evento que é esse? Move direita. Opa, não, tá certo. Move direita, que é a função aqui de baixo. E é um evento. Por que não está dando certo? Vamos colar. Acho que eu errei alguma coisa no bind. Left, right. Eu coloquei um parênteses sem querer. Então aqui eu vou só apagar. Creio eu que isso é suficiente. Sim, é suficiente. Veja como está descendo bem mais lento. E se eu colocar para a direita, ó, ele vem para a direita ou para a esquerda. Se eu apertar aqui, ó, para a direita,
eles estão, aliás, para a esquerda ou para a direita sem estar, ele não acontece nada. Terminou de descer, ele ainda vai mover para um lado ou para o outro, porque a gente ainda está com o controle da peça, e só não está deixando descer para baixo. Mas você viu que ele ficou bem mais lento, porque a gente colocou um tempo para ele conseguir mover. Então, teoricamente, você consegue mover bastante antes que ele desça uma posição. Beleza? Então tá, a gente já fez a peça, a gente fez ela descer, e de um lado para o outro. Vamos fazer então rapidinho de um lado para o outro. Eu vou deixar as próximas partes para o próximo vídeo. No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a gente, quando a peça descer até o fundo da grade, ou então quando ela encostar em outra peça, eu vou fazer com que ela seja adicionada na grade. E que a gente cria outra peça na grade que começa a descer. E aí a brincadeira começa a ficar legal, porque aí a gente começa a empilhar a peça. Beleza? Até o próximo vídeo.